Bom dia, boa tarde, boa noite, independente do horário que vocês estejam vendo este vídeo, que a paz de Cristo seja independente de todo mal e que separe as nossas consciências entre a vida e a morte. Blog diário de 516 e minguando até 774 dias, 14 de maio de 2025. Quem não assistir os vídeos anteriores, vejam, é importante. Peço a vocês que se inscrevam neste canal e se este conteúdo estiver ajudando, sinaliza o vídeo. Se confiar nesta voz, vocês jamais serão humilhados e se não confiar, vocês já estão humilhados. Obrigado pelo carinho. Obrigado pelo respeito, obrigado pela consideração. Muita paz a todos. Eu preciso da fama para fazer o meu trabalho no corpo. Eu preciso de vossas ajudas. Eu não posso fazer isso só. Eu faço o trabalho de um e todos fazem o trabalho de um, na boa fama de conhecer o Cristo. Acompanhe estes blogs diários todos os dias, 19 horas, e deixe de ser essa vítima social. Se inscreva neste canal e sinaliza o vídeo, isso é importante, ok? Blog diário de 516, Enoque, o Pai da Vida, parte 54. Subtítulos: Força da União por Ato Missionário, parte 4. Acompanhe. Tudo que fora dito antes é muito interessante, ficou muito esclarecedor, muito interessante tudo que fora dito. Então vá lá e acompanha, certo? Esse blog é uma continuidade. Eu sempre deixo um blog que antecedem a esse, um blog que antecipe a esse, para que vocês possam ter praticidade. Também deixo na descrição do vídeo a abertura desse título, também ficou muito interessante e também deixo na descrição do vídeo, igualmente, uma referência desse título, para que vocês possam ter praticidade e acompanhar tudo que está sendo dito, ok? Se inscreva neste canal, sinaliza o vídeo, é muito importante. Só faça isso se você sentir realizado. Se você não se sentir realizado, não precisa fazer nada, ok? Tenha liberdade e consciência em você para que você possa se sentir realizado. Seja honesto com você, seja sincero com você. Não faça as coisas somente para agradar os outros, certo? Se você não está se sentindo bem, se não está se sentindo, né, confiante, se não está se sentindo realizado, não faça nada, certo? Se a sua consciência não abriu para esse blog diário, não faça nada, certo? Tranquilo, tá ótimo, tudo bem. Vamos então para entrar neste contexto deste blog diário, né? Este é o quarto blog, eu vou fazer uma leitura corrida de todos os que eu fora dito, Deus, né, que eu comecei com a abertura no quarto blog, no quarto blog anteriores, aonde que eu comecei esse subtítulo, e vai ficar muito interessante. Eu tô, né, me usando o erro ao meu favor para expressar esse blog diário, porque eu estou muito, como diz, muito realizado nesse conteúdo, nessa matéria que foi produzido. Então quando eu coloco o erro, uso muito erro, dou tempo para as pessoas se conscientizar, as palavras para ela, né, processar isso em suas consciências, trabalhar. O erro ele é muito, muito importante, ele é muito natural. Quando você está apto a aprender, ele uma coisa ou outra, não, ele complementa muito, porque são coisas espontâneas, são coisas real que a gente tem no dia a dia para que nós possamos relacionar isso na nossa consciência. Então fica muito, né, muito bom para compreender, usando essas expressões que tem dentro da sociedade, nada complexo para a pessoa compreender, usando essa minha expressão como se eu estivesse falando, né, com a pessoa diretamente, é muito bom tudo isso, certo? Aí a gente usa o erro, usa tudo, deixa tudo isso gravado e coloca isso na mídia para que isso seja uma forma de conscientização. O erro é muito produtivo, eu gosto muito, ok?
Vamos então entrar neste contexto e depois nós vamos vir com a leitura corrida, ok? Vamos lá. Fazendo a expressão livre de parte desse contexto, complementando aquela que foi dito ontem. Se vocês não viu, vejam, né? Fazendo a expressão livre sobre parte daquele contexto que foram lido ontem, né? A expressão corrida, a expressão livre é uma formação Cristo junto com a dimensão social, aquilo que já tem dentro da sociedade. Vamos então fazer a leitura e fazer a expressão livre. E quando a primeira esposa ou palavra estiver representando Bom, e quando a primeira esposa ou palavra estiver representando o movimento de um astro e que nesta causa vai representar uma consciência interior, e quando ele tem esta consciência, poderá usar a segunda esposa e a terceira esposa, a segunda esposa e a terceira esposa para se manter no relacionamento social, representando um movimento de um astro, conhecendo que o movimento ele é constituído para a formação de Cristo, com um espírito antes do corpo emocional e com espírito depois do corpo emocional, representando um movimento na horizontal, né, sobre, sobre flexão de quatro espíritos: palavra, vida, corpo e a glória. Esta glória, ela se constitui na formação de Cristo. Esta formação é representada por dois espíritos, um de um corpo, dois espíritos de um corpo emocional, certo? Horizontal norte, representando o movimento da vida, horizontal sul, representando a consciência do relacionamento social, sendo mais específico, espírito e corpo e espírito, sendo um à direita do corpo emocional e outro à esquerda deste corpo emocional, ok? Espírito, né, e consciência da vida mais corpo emocional, certo? Espírito e consciência, ele tem as mesmas proporção. Então, eu quero acrescentar aqui, representando a consciência do relacionamento social, espírito e um corpo emocional horizontal norte. Ok, deixa aqui, depois eu conserto. É porque eu queria consertar, senão a gente vai ficar muito travado aqui. Eu queria acrescentar uma consciência ali no meio. Ok, para dar referência a esse aqui. Vamos lá. Enquanto a primeira esposa ou palavra, né, a primeira esposa é essa daqui, né, é essa daqui, primeira esposa. Essa aqui é a formação correta da esposa. Enquanto enquanto a primeira esposa ou palavra, né, primeira esposa, dando referência à palavra. Para quem não entendeu essa primeira esposa, né, volte os blogs anteriores, vê o que fora dito antes, trabalhe isso na sua consciência. Existe, você tem que fazer o acompanhamento, o raciocínio correto de tudo, ok? Vamos lá. Enquanto a primeira esposa ou palavra estiver representando o movimento de um astro, quando ele estiver representando o movimento de um astro, quando ele estiver representando o movimento de um astro, está aqui, ó, no tempo de hoje é isso aqui. Esse aqui seria o correto, esse aqui seria o errado. Movimento de um astro, consciente, vamos lá, e que nesta causa vai representar uma consciência interior. Quando ele tem esta consciência, poderá usar a segunda esposa e a terceira esposa, certo? Quando eu falei que quando ele tem essa consciência, tá vendo? Essa consciência, ele tem essa consciência interior, ele tem essa consciência da vida, ele vai poder usar a primeira esposa e a segunda esposa, certo? Então, esse espírito, se ele estiver vindo do horizontal sul, então ele vai estar vindo da sociedade. Se ele estiver vindo do horizontal norte, ele vai estar vindo do seu interior,
da sua consciência interior. Lembra, sendo esse movimento, naquele tempo que Emanuel estava habitado, ele estava fazendo um movimento para fora, ou ele estava fazendo um movimento para a sociedade, horizontal sul, né? Horizontal sul, movimentando para fora. Agora nós fazemos um movimento ao contrário, horizontal norte, fazendo um movimento para fora. Se ele tiver habitado aqui, fazendo um movimento do horizontal sul, fazendo um movimento para a sua sociedade, ele vai poder usar essa consciência da vida, primeira esposa e a segunda esposa. E que essa primeira esposa, para ele, vai estar sendo negado, que é a consciência dele interior. Então ele já vai cair direto aqui na na terceira esposa. Muito interessante, muito explicativo. Acompanhe o raciocínio. Eu estou muito, muito feliz com essa apresentação, né? Vamos lá de novo, para a gente entender, né? Enquanto a primeira esposa ou palavra estiver representando o movimento de um astro, e que nesta causa vai representar uma consciência interior, vai representar uma consciência interior, e quando ela tem esta consciência, poderá usar a segunda esposa e a terceira esposa para se manter no relacionamento social, representando um movimento de um astro. Quando eu falo desse movimento, eu estou falando de uma consciência. Ele está querendo, de uma certa forma, atingir a sociedade. Ele não tem um sexo para ele relacionar, ele está relacionando uma ideologia para Cristo. Ele está usando essa sociedade ideológica dentro de Cristo, ok? Está usando essa sociedade de uma certa forma, ideológica, usando segunda esposa e a terceira esposa. Você vê que a primeira esposa é uma consciência interior dele, é uma consciência interior dele, vai ficar uma consciência interior dele, ok? Entenda isso, que é a palavra, a consciência interior dele. Essa ideologia está tudo no espaço de corpo, não está aplicando a outro corpo emocional, não está aplicando nada ao corpo emocional. Ele está criando uma ideologia para a força da união. Ele está relacionando isso dentro da sociedade para unir as pessoas, criando ideologia, qualquer coisa, certo? Sei lá. E conhecendo que o movimento ele se constitui para a formação de Cristo, né? A formação de Cristo hoje ela só explica a união, né? Ela não explica essa ideia correta, ok? Essa ideia de relacionamento correto, ok? Entenda isso. E conhecendo que o movimento ele se constitui para a formação de Cristo com um espírito antes do corpo emocional, né? Um espírito antes do corpo emocional e com outro espírito depois do corpo emocional, representando um movimento na horizontal, representando um movimento na horizontal, né? Um espírito antes do corpo emocional e um espírito depois do corpo emocional. Aqui ele poderia ser colocado espírito, né? Eu coloquei espírito, mas eu coloquei glória. Por quê? Esta glória, eu quero muito que vocês entendam que o que nós somos, o que nós representamos, nosso corpo emocional, de uma certa forma. Se nós compreendemos esse sinal, nós entramos em juízo e nós temos uma consciência divina, por exemplo. Entenda isso, que essa consciência divina, ela vem da vida, ela vem do poder de Deus, a glória de Deus, ela vai dando um desfagrimento da vida, dentro onde do paraíso que Deus criou, ele é um desfragmento, essa glória é um desfragmento da vida. Aqui no Cristo, essa glória é um desfragmento, é uma consciência dessa vida. Ela é uma consciência dessa vida, desfragmentado da mesma forma em nossa consciência interior. Aí para fora vai cair a divisão do bem. A divisão de bem é o quê? É eu ter o poder de relacionar o bem e o mal, certo? Se eu tenho uma consciência, então eu já não preciso mais me dividir. Eu tenho uma consciência daquilo que é certo, correto, eu não preciso me dividir com ninguém, certo? Eu tenho que ter consciência no meu espaço e relacionar esse bem ao outro corpo. Entenda isso. Então, aqui seria um espírito, igual eu estava dizendo, mas eu coloquei glória para que a gente possa entender que nós somos, que esta glória é o reflexo desse corpo dentro da sociedade. Entenda isso, só isso, ok? E que hoje ele representa, ele poderia ser o anticristo. Eu coloquei aqui, podia até colocar aqui só espírito, colocar aqui correto, né? Espírito aqui. Mas eu coloquei glória, por quê? A consciência, o que ele é interior,
O que que ele é interior? Ele é exterior, certo? E aqui são as formação correta, né, sem a divisão, todo mundo consciente, nós temos palavra, nós temos vida, nós temos o corpo consciente, nós estamos sendo gloriados com todas essas grandezas de Deus, com toda essa formação que Deus formou, ok? Muito interessante isso. Então, os astros, eles usa a sua consciência, né, ele usa a primeira esposa e a segunda esposa, né. Podemos até colocar aqui, mais sinalizadinho para ver que a gente está repetindo aqui também, dentro dessa formação de Cristo. Aqui eu trouxe uma ideia de uma formação de Cristo, e aqui eu trouxe uma ideia da glória de Deus, certo? Da glória de Deus, que de determinada situação. Fazendo essa inversão aqui o que é o mesma estrutura que é aqui para Cristo, para Deus, é para Cristo também, para corpo comum, certo? Aqui e aqui. Fazendo essa estrutura, porque isso aqui equivale, certo? Esse aqui equivale, porque aqui dentro do Cristo, aqui tudo aqui é palavra, vida e glória de um corpo comum. Aqui de baixo, que é a estrutura aqui, né, aqui ó, continuando, depois que Deus desceu da sua glória, ele formou palavra, vida, corpo e a glória de um corpo comum, da mesma forma. Aqui eu coloquei o Cristo aqui porque ele é um sinal, certo? Mas a estrutura correta é essa daqui e essa daqui. Tá vendo que termina com glória aqui e termina com espírito aqui, porque de determinada situação eu não queria colocar para ele uma palavra, né, porque aqui ele não está representando um astro, ele está representando uma pessoa que esteja dentro da sociedade, querendo viver a sua vida. Então é assim que fica as esposas, né, as esposas ficam dessa forma aqui. Aí claro que depois elas vai ter a sua palavra, vai ter alguma coisa, aí ela está ideológica, ela vai começar a criar o seu relacionamento social, vai começar a negar as coisas, ok? E junto com esses daqui também ideológico, eles têm uma consciência, mas eles criam alguma coisa ideologicamente. Aí fica aquela coisa, todo mundo negado, isso aí é força da união para todos, ok? Aí juntando a segunda esposa aqui, a segunda esposa aqui, tudo vira bagunça, todo mundo unido aí, ok? Mas o correto é a primeira esposa, essa primeira esposa aqui, né, junto com o marido aqui, ok? Certo, o marido aqui. E acompanha esse raciocínio. Primeira esposa, terceira esposa, primeira esposa, segunda esposa, terceira esposa, para representar os astros, o ato consciente aqui dentro do Cristo, ok? E aqui é um movimento de corpo comum, certo? Certo? E que aqui é determinada é glória aqui também. Pode colocar glória aqui, né, de uma certa forma. Mas eu coloquei espírito, porque o espírito ele é muito explicativo. Ele nos explica que nós estamos puro, que nós estamos limpo, ok? É interessante vocês compreender uma coisa rápido, né? Quando Adão pecou, mas a Eva, a Bíblia é significativa, eles conheceram que ele estava nu. Se eles conheceram que eles estavam nu, eles entenderam a sua perfeição, a sua pureza e tudo aquilo que Deus criou. E também entenderam as coisas que, né, entenderam o mal da mesma forma, eles entenderam. Então, eles caíram numa divisão de bem, entendendo o bem de Deus, entendendo o mal. Os dois teve essa consciência, certo? Se ele entendeu que estava nu, ele teve consciência, ele teve um espírito de conscientização naquilo. Então, as duas pessoas que falam, né, é tanta ideologia, eu quero simplificar isso. Então, entenda, se eles conheceram que ele estava nu, eles entenderam que Deus criaria eles perfeito, criará eles perfeito. Então eles entenderam que está nu. Aí o que viera depois, Emanuel, né? A palavra, o vestido de Adão, aí depois veio Jesus, o vestido de Eva, né? Essas duas expressões, essas duas línguas significativas, ela já vinha para todo mundo compreender o bem e o mal, ok? Entenda isso, muito interessante, ok? Aí os astros, eles usaram essas línguas, ok? Aí os astros usaram essa língua, ok? Entenda isso. E conhecendo que o movimento ele se constitui para a formação de Cristo, que é um espírito antes, que eu estava explicando um espírito antes do corpo emocional, e um espírito depois do corpo emocional, representando um movimento na horizontal. Horizontal, né? Horizontal, movimento na horizontal, que determinada situação nós estamos fazendo a volta. Então, o horizontal norte, né? Para dar para a vida, se é consciente, é horizontal norte, ok? Faz uma horizontal norte. Os astros hoje, eles fazem o movimento para horizontal norte.
dando para a vida aqui, ok? Para atrair as pessoas agora a conscientizar nessa consciência aqui da vida. Sobre a flexão de quatro espíritos, palavra, vida, né? Palavra, vida e corpo. Que aqui eu coloquei glória, mas não é glória, porque eu quero tanto que as pessoas entendam que, que, que é glória, né? E eu estou esquecendo do Cristo. Se os astros eles movem para Cristo, ok? Eles movem para Cristo. E se eu estou falando de uma consciência, não é glória, a Cristo. É essa estrutura aqui: palavra, vida, corpo e Cristo, ok? Só para a gente entender. Esta glória, esta glória, agora, peraí. Este Cristo, ele se constitui na formação. Peraí. Vou voltar para a glória mesmo, porque. Mas vocês compreendem, essa ideia aqui, ó, espírito, por quê? Porque tem a parte do anticristo aqui, que o anticristo é quase igual, ele é quase igual ao Cristo, mas não é. Eu tinha, vamos continuar aqui. Sobre a ficção de quarto espírito, palavra, vida, corpo e a glória, ok? Assim, movimento de um corpo comum é dessa forma, ok? Então nós tiramos o Cristo, nós pegamos essa estrutura aqui. Aí, é isso que eu quero que vocês entendam. Aqui, ó, tá aqui embaixo, aqui representando a glória, ok? Aqui, palavra, vida, corpo e glória. Aí o Cristo aqui vai ficar como uma sinalização. É certo, é correto isso, porque é o movimento de uma consciência, é um movimento de uma consciência, que de determinada situação ele vai relacionar ao Cristo, ok? Vamos lá. Sobre a flexão de quatro espírito, palavra, vida, corpo e a glória, né? Esta glória, ela se constitui na formação de Cristo, né? Consciência, aqui é o anticristo no meio aqui, ok? Aqui é o anticristo, é a forma errada que os astros se movem. Esta glória se constitui na formação de Cristo. Esta formação é representada por dois espíritos de corpos emocionais. Horizontal norte, representando a consciência da vida, horizontal sul, representando a consciência do relacionamento social. Sendo mais específico, o espírito e o corpo, e corpo e espírito, sendo uma à direita do corpo emocional e outra à esquerda do corpo emocional. Entende? Entende? Horizontal norte, movimento para o horizontal norte. O horizontal norte, ele vai sair daqui. Movimento para o horizontal norte, dando a consciência da vida, certo? Dando a consciência da vida. Horizontal sul, ele vai sair do seu interior, fazendo um relacionamento aqui, dando uma consciência lá fora, né, para os seus relacionamentos sociais, ok? Em determinada situação, é essa estrutura negada que eles usam hoje. Mesmo, né, eles tendo a consciência ou não, eles têm consciência. Ele que aqui é consciência. Aí eles vão usar o quê? As expressões, as palavras. A palavra pode ser qualquer coisa. Ah, o sol, lua, né, árvore, né, cabrito, bode, boi, ovelha. Eles vão pegar essas coisas dentro da sociedade e vai criar uma estrutura negada nessas expressões para atrair aquelas pessoas para o Cristo, certo? Certo? E com o anticristo mesmo, ok? Com as coisas negadas. Muito explicativo, muito interessante tudo que fora dito, né? Eu estou muito realizado com essa estrutura. Eu fiquei meditando com ela né, muitos tempos, mas essa estrutura era tá muito explicativa, né? Muito perfeita, ok? Vamos lá. Para a leitura de corrida de tudo que fora dito nesses últimos 4 blogs diários, certo? Depois dessa aqui, só para adiantar, só para deixar isso aqui registrado nesse blog diário, depois que eu terminei essa primeira parte, né, da primeira esposa, aí eu vou vir no próximo blog com a segunda esposa, né? Com a segunda esposa, né, e o que ela representa, e a terceira esposa e o que ela representa, que vai ficar muito interessante, ok? Aí no próximo blog, no próximo blog diário, a gente vai dar continuidade no que representa a segunda esposa e a primeira esposa. Nós paramos falando da primeira esposa, o que representa a primeira esposa, ok?
Vamos então para a leitura corrida, né, vamos lá. Vamos aqui, ok. E neste tempo eu me deparei com 3 esposas, e que seguia com os seus caminhos diferente das outras. Uma contradizia a outra na sua realização. É muito importante vocês entender que uma contradizia a outra, né, porque são ideias separadas, ideias independentes, elas nunca vão combinar uma com a outra, ok? Entenda isso. A primeira esposa me veio quando eu estava em um carro grande. Ali tinha passageiros e veio de repentemente e não percebi de que lado veio. E me olhando, ficou surpreso. Os passageiros que ali estava não o não a percebeu. Por quê? Não tinha aparência aos olhos. Ela entregava seu corpo a mim, sem preocupação, pois ela não tinha relacionamento. O seu corpo se completava em mim e a minha consciência se completava com o corpo dela. E os seus filhos ouviam a minha voz e seguiam o meu caminho. Vi quando ela percebeu um futuro do meu lado. E mesmo que eu viesse aborrecê-la, o seu amor ainda permanecia em mim, pois esta não seguia a aparência do sexo, mas se completava com a entrega dela. E eu me completava com ela. E nós dois era um só, e de forma que a minha e de forma que ninguém poderia ver a nossa união, pois ambos estavam se voltando um para o outro. O nosso amor prevalecia em um e no outro igualmente. Porém, eu não pude me unir a ela, pois eu tinha um compromisso com uma terceira esposa e que me auxiliava no meu caminho. A segunda esposa, e quando eu a vi, eu estava em um carro grande igualmente, e ela se voltava para mim de repentemente e vinha do sul, e como se que estivesse com o seu corpo precipitado. Eu a vi e ela me viu, e todos os passageiros as viram, a viram igualmente, pois tinha aparência aos olhos e era astuta em seu proceder. Um luxo determinado aos olhos dos terceiros. Ela estava se voltando para mim e eu para ela. Eu não era um astro, mas estava me sentindo em Hollywood. E de forma que eu me voltava para ela, conhecia do meu semblante e conhecendo no meu íntimo que o luxo não determina quem eu sou, e sim o que eu quero. Quando ela vem acompanhado por uma mulher, vai representar aos olhos dos terceiros e tudo aquilo que a sociedade é, e não o que eu sou. E de forma que eu me voltava para ela, ela me exibia aos olhos dos terceiros, a fim de me entregar nas mãos dos meus inimigos. Eu não pude completar nela, e nem ela comigo, pois ambos estavam com seus corpos precipitados no tempo. Eu pensava na minha missão, ela pensava na sua vida, de uma forma inconscientemente, dando uma coisa e perdendo outra, vivendo uma coisa e mostrando outra. Os seus filhos não ouviam a minha voz e nem me seguia, pois tinha as vossos entendimento próprio, porém eu não me ajuntei a esta, pois tinha um compromisso com a terceira esposa e que me conduzia no caminho. A terceira esposa eu a encontrei e não vi de que lado veio. Se veio do sul, eu não sei. Se veio do norte, também não sei. Mas ela estava ali representando um espaço no corpo. O seu semblante era irreconhecível, pois não tinha chão para ela. Ela tinha um pouco da primeira esposa e um pouco da segunda esposa. E
irreconhecível no seu semblante, pois ela se voltava para as duas esposas, disputando um espaço para ela se completar com o seu marido. Porém, o seu marido não estava ali para ela, pois ele estava em um espaço estranho, procurando entender a segunda esposa, ao qual desprezava ele com a presença dos terceiros para se realizar socialmente. Os filhos delas não me ouviram e nem poderiam entender a minha voz, pois ambos estavam precipitados no tempo, querendo uma coisa, relacionando o outro, vivendo uma coisa e mostrando o outro, querendo mais por menos. E assim eu conheci no meu íntimo que eu mesmo sou a primeira esposa, a segunda esposa e a terceira esposa. A primeira esposa representa a minha palavra, a segunda esposa representa a minha vida e a terceira esposa representa o meu corpo emocional. E o corpo emocional se consistia em conhecer uma coisa e outra dentro de minha sociedade. E este conhecimento pode explicar outro corpo emocional ou tudo aquilo que eu possa conhecer deste mundo moderno e me permitindo para os dois aos mesmos tempos. Primeira esposa representa a palavra. A palavra ela pode representar um espaço no corpo, explicando um espaço que tem a consciência que seu corpo é do seu marido e que se permite se realizar com a consciência do marido. Quando uma esposa faz este movimento para o marido, ela alcança o seu mentor, sendo mais específico o marido, e que esteja na quarta dimensão deste corpo, e que possa entender o corpo de sua esposa, fazendo uma mediação com o corpo de sua esposa junto com a consciência do marido. Sendo comum o marido exibir a sua mulher, porém não é comum a mulher exibir o marido, pois este marido é apenas uma consciência espiritual e que entende o corpo de sua esposa. E quando a primeira esposa ou a palavra estiver representando um movimento de um astro e que nesta causa vai representar uma consciência interior, e quando ele tem esta consciência, poderá usar a segunda esposa e a terceira esposa para se manter num relacionamento social representando um movimento de um astro. E conhecendo que o movimento ele se constitui para a formação de Cristo com um espírito antes do corpo emocional e com um espírito depois do corpo emocional, representando um movimento na horizontal, sobre flexão de quatro espíritos, palavra, vida, corpo e a glória. Esta glória, ela se constitui na formação de Cristo. Esta formação é representada por dois espíritos de um corpo emocional. Horizontal norte, representando a consciência da vida. Horizontal sul, representando a consciência do relacionamento social. Sendo mais específico, espírito, corpo e espírito, sendo uma à direita do corpo emocional e outra à esquerda deste corpo emocional. Muito interessante, muito realizado, muito satisfeito por tudo que for apresentado dentro deste blog diário. É muito importante esse conteúdo. Vocês entendam, eu acredito que essa raiz, do relacionamento conjugal, das ideologias, essa raiz da ideologia de você representar um corpo emocional na cabeça de um astro e você representar uma ideologia sobre a ideia das esposas é muito entendido, muito compreendido para explicar as ideias, as ideologias de hoje, certo? Porque da mesma hora que nós estamos representando um casamento conjugal, porque sempre foi assim na ideologia, nós estamos representando a realidade desses casamentos conjugal, nós estamos apresentando uma ideologia, uma espiritualidade, uma coisa negada socialmente e uma coisa negada, uma coisa negada socialmente, da mesma forma, uma coisa negada socialmente para a sua vida pessoal,
e uma coisa negada socialmente para um relacionamento a Cristo, para uma unificação ao Cristo. Essa aqui é a segunda esposa sempre é negada, essa é a segunda esposa, é a segunda, né, essa daqui né, de uma certa forma, não vamos colocar uma ideologia aqui para os astros, né, vamos colocar deixa dessa forma. Essa aqui é uma coisa negada para o Cristo, né, que de uma certa forma é assim mesmo, porque o Cristo aqui ele vai representar o marido aqui, né, vindo horizontal norte, vindo do horizontal norte, né, de uma certa forma, vendo e que de determinada situação, né, aqui uma coisa negada pessoalmente, né, pessoalmente, a esposa, a segunda esposa. Posso colocar assim, a segunda esposa aqui, por que não, né? Esse ideologicamente não tem problema, né? A gente não tão, né, é isso que funciona a ideologia. Mas compreenda o que eu quero dizer, a mesma hora que nós estamos representando um relacionamento conjugal, nós estamos representando uma ideologia, uma coisa espiritual, uma ideologia, né, que nega que vem representando seus atos pessoais, negando a si mesmo, sei lá, né, inconscientemente, e uma ideologia negando a si mesmo, representando um movimento para Cristo, né? Os astros, eles usam o Cristo hoje, ok? Esse sinal que Deus deixou para nós, os astros usam isso, ok? Que hoje é muito delicado vocês compreender isso de toda forma, ok? Entenda isso. Eu ia fazer mais um gráfico aqui para explicar o Cristo, a glória de Deus e o Cristo, os movimentos de Deus, né, a glória de Deus e o Cristo, mas eu vou ter que refletir sobre isso, vou ter que analisar bem, né, que há muito tempo eu queria representar isso. Talvez eu faça essa apresentação, né, de uma certa forma, mas eu vou refletir sobre isso, ok? Se inscreva neste canal, sinalize este vídeo só se você se sentir realizado, se sentir bem, certo? Se você entendeu que isso não foi importante para você, não precisa fazer nada né, vou fazer isso para ajudar essa pessoa, sei que tem lá, né, sei que tem lá. Não precisa fazer isso, tá? Tranquilo. Faça só se você sentir consciência. Mesmo porque, que eu quero dizer? Tudo que você vê na internet, tudo que você vê dentro da sociedade, você que é pai responsável, vocês têm que filtrar, certo? Se uma coisa que você vê que não tem relevância, não tem sentido, não dê popularidade, não dê, vai filtrando essa internet, não dá popularidade. Você vê que não tem relevância, não tem sentido nenhum, não está te acrescentando em nada, não dê popularidade, certo? Porque à medida da forma que você dê popularidade para uma coisa negada, para uma coisa que você considerou ruim, as pessoas, ela vai pegar aquilo como sei lá, sabe como que é as coisas hoje. É a mesma coisa que hoje eu tenho, né, 24 inscritos, né? Se eu tivesse aí uns 2 milhões, 3 milhões, as minhas as os públicos teria outros comportamentos comigo, teria outro comportamento, né. Mas aí eu amo muito do jeito que Deus está fazendo, muito perfeito. É só para vocês entenderem, porque é diferente. Você vê uma pessoa aí que milionária, rico, com, 2 milhões de seguidor, 3 milhões, do que você olhar uma pessoa que tem 24 inscritos, né. Entenda isso, é diferente, né. O quanto as pessoas vai estar falando isso, né. Mas entenda, isso aqui é uma coisa de Deus, é uma coi eu amo muito do jeito que Deus está relacionando, certo? A forma de relacionar consciência às pessoas em secreto, né, trabalhar isso na consciência de cada um, para não vir uma popularidade negada sobre o corpo emocional, para não vir a popularidade negada sobre os trabalhos sociais, daquilo que é real para as pessoas, certo? Então enfim, é necessário que você tenha uma consciência para que você leve isso, filtra tudo, certo? Não faça popularidade de uma coisa que você vê que não tem relevância. Seja sincero com você. Não move, mídia só para ter dinheiro, só para ter, recurso financeiro, certo? Não faça isso não, certo?
"Ah, eu vou ajudar por causa que para a pessoa ter um trabalho extra", sei lá, não faça isso não. Tá complicando, essas coisas vai dar a volta e pega o seu filho aqui e vai relacionar ele mal, e daqui a uns dias ele está seguindo um caminho totalmente ao contrário daquilo que você queira, certo? Por causa de quê? Influência. Por causa de quê? Né? Vídeos motivacionais. Obrigado pelo carinho, obrigado pelo respeito, obrigado pela consideração. Muita paz a todos, que a paz de Cristo seja independente de todo mal e que separe as nossas consciências entre a vida e a morte.